Ruth, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. Livro de Ruth. Vai dar certo. A partir do verso 1. Se você achou o texto, confirme isso dizendo um amém. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilió, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Você diz amém por esta palavra? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos nesta noite vai fazer menção a um drama vivido por uma família de Belém. O texto vai nos informar que a crise assolou a terra e uma família diretamente foi alvo da desordem e da pobreza ocasionada por esta crise. A caráter de introdução, o livro dos Juízes é responsável por relatar um dos piores momentos da história de Israel. Este livro também é conhecido como livro da Era Negra, como livro da era da opressão que Israel viveu. Em nenhum outro livro da Bíblia vai se falar tanto de crise, tanto de opressão, como se fala dentro do contexto dos Juízes. Na ocasião, a terra está sendo castigada. O pecado do homem está custando caro para ele, e como consequência, sua desobediência, a crise, a pobreza e a visitação inimiga dentro da terra. A terra que deveria ser um lugar de paz, que deveria ser um lugar de descanso, a terra que era herança do Senhor, se tornou território de visitação inimiga. E o texto vai dizer que o inimigo acha caminho para entrar, acha caminho para sair e caminho para retornar para a terra, levando toda a boa produção do povo e entregando Israel à pobreza e à miséria. O que está acontecendo no livro dos Juízes nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Quando analisamos a Bíblia, percebemos que Israel tinha tudo para prosperar diante de Deus e diante dos homens. É a própria palavra que garante isso. Quando o Senhor arrancou o povo de dentro do Egito com braço forte,
no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus vai dar palavra a Moisés e vai entregar para a nação de Israel aquilo que podemos chamar de chave da prosperidade. Deus enche a boca de Moisés e diz: fala para o povo, Moisés, que se eles me obedecerem, se guardarem a minha palavra, se cumprirem os meus mandamentos, eu me responsabilizarei por todo bom resultado. Se eles me obedecerem, eles serão benditos no campo e na cidade. Vai ser bendito quando entrar e quando sair. Fala para eles, Moisés, que se eles me obedecerem, eu vou abençoar o fruto do ventre, o fruto da terra e até o fruto do animal. Eles vão emprestar, mas não vão tomar emprestado. Eu vou prosperar as suas finanças, as suas produções e até o produto das suas lavouras serão benditos. Perceba, Israel tinha tudo para prosperar diante de Deus e diante dos homens, e a única coisa que eles precisavam fazer para desfrutar de todas essas bênçãos era simplesmente obedecer a Deus e guardar a sua palavra. Eu não sei se você está aqui nesse culto comigo, se você está ouvindo bem a minha voz, mas se tiver, aproveita para levantar a mão para receber palavra, porque eu já tenho um recado de Deus para você. Com essa mão que você levantou, segura na mão da tua amiga que está do teu lado e fala para ela: minha irmã, obedecer é melhor. A desobediência está custando caro para o povo. E olha o que o texto diz: fome na terra, pobreza na terra, escassez na terra. Porque a mesma palavra que liberou a bênção como consequência da obediência, também liberou a maldição como consequência da desobediência. É o que está acontecendo aqui. Mas de todas as crises que o povo de Israel passou, esta descrita aqui no livro de Ruth é considerada a pior de todas. E é a pior porque o texto está dizendo que faltou pão em Belém. Esta informação é dramática. E é dramática porque o autor está dizendo: faltou aonde alguém pensou que nunca ia faltar. Acabou aonde alguém tinha certeza que nunca ia acabar. Belém, que era referência de pão, que era referência de abundância, agora é referência de pobreza, é referência de escassez. Os celeiros estão vazios, os campos não produzem mais a sua novidade. É diante dessa circunstância, é cercado por esta realidade, que o texto vai dizer que este homem, Elimeleque, querendo o que é melhor para sua casa, querendo o que é melhor para sua família, olha isso, tomou a decisão de deixar os campos de Belém para ir peregrinar nos campos de Moabe. O problema de Elimeleque não está em querer o que é melhor para sua casa. O problema dele não está em buscar o que é melhor para sua família. O problema de Elimeleque é não consultar a Deus acerca do que se deve fazer. Ei, me escuta, tem muita gente que por ir atrás do que parece bom, está perdendo família, está comprometendo o ministério, porque a proposta de Deus para o crente é completamente diferente da proposta do mundo. Às vezes para alguém vai dar certo, mas para você não dá. Para alguém vai ser bom, mas para você não é. Por quê? Porque o segredo do crente não está na porta aberta nem na porta fechada. O segredo do crente não está no lugar alto nem no lugar baixo. O segredo do crente está em caminhar debaixo da mão e da direção de Deus. Se tiver debaixo da direção de Deus, não vai faltar cuidado, não vai faltar proteção, não vai faltar reforço, não vai faltar providência. Por favor, segura na mão dessa pessoa que está do teu lado e fala para ela: fica em Belém, porque em Belém tem aliança.
promessa, em Belém tem compromisso, em Belém tem palavra de Deus. Cadê você que vai ficar em Belém? Cadê você que vai permanecer em Belém? O sangue pode dar na canela. Eu vou ficar aonde Ele me chamou para ficar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Então, olha isso. O sucesso do crente está em caminhar debaixo da direção de Deus. É a direção de Deus que nos respalda, é a direção de Deus que nos sustenta, é a direção de Deus que nos mantém de pé. A Bíblia vai nos dar vários exemplos de homens que foram aparentemente para o pior lugar, para a pior condição, mas prosperaram nos lugares mais impróprios, porque Deus não precisa de tempo favorável, Deus não precisa de lugar agradável. A sua palavra faz cumprir e traz sustento a todos que estão debaixo da sua direção. Olha o que a Bíblia diz, que um dia Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, separa, tu e Ló não dá mais certo junto. Está tendo muita contenda, tu é crente, homem de aliança, então faça o seguinte: chame Ló e mande ele escolher o lado que ele quer ir. O que Deus estava falando para Abraão foi coisa simples. Abraão, o que eu tenho para você é coisa grande, o que eu tenho para você é coisa extraordinária. Você não pode discutir por coisa pequena, se trocar por coisas irrelevantes. Na íntegra ou no nordestinês, talvez Deus estivesse falando: Abraão, tu não vai brigar por causa de capim, por causa de pasto, por causa de mato. O que eu tenho para a tua vida é maior, o que eu tenho para a tua vida é mais excelente. Deixa a contenda para lá, deixa a picuinha aí e avança, porque eu tenho algo maior para você. Eu tenho portas maiores para você entrar, mas chama Ló e separa. Olha o que o texto vai dizer. Que Deus chamou, que Abraão chamou a Ló e disse assim: está tendo contenda entre os meus pastores e os teus. E a gente não vai brigar porque irmão. Escolhe, pois, agora o lado que queres. O texto vai dizer que Ló, carnal, movido pelo que via, olhou as campinas do Jordão que transbordavam em suas ribanceiras e pareciam o jardim de Deus. Olha isso, parecia jardim de Deus, mas de jardim de Deus não tinha nada. Parecia jardim de Deus, mas era Sodoma e Gomorra. Já que Ló escolheu a melhor parte, para Abraão só ficou o deserto da Judeia. Enquanto para um lado era campina, para o outro lado era terra seca, cascalho, pedra e cascavel. Mas o texto vai dizer que debaixo da direção de Deus, o varão entrou deserto adentro, e onde ele cavava, Deus dava ordem e estourava um poço. Cavava aqui, estourava outro poço. Entrou no deserto na prova, mas o texto vai dizer que dentro do deserto prosperou. Teve servos e servas, rebanhos e manadas. Você acredita que dentro deste deserto o Senhor te fará prosperar? Aperta a mão do crente que está do teu lado, aperta a mão dele, até lhe dar glória e saber que tem um crente vivo e animado do lado dele. Fala para ele: Deus está abrindo porta grande para você passar. Diz a ele: adivinha onde é? É no deserto, é no vale, é na prova. Ele está abrindo porta. Cadê você que vai entrar? Cadê você que ele te fará prosperar? Olha isso. Mas Elimeleque não compreendeu esta verdade. Na visão dele, Moabe parecia melhor. E olha isso, o que era uma realidade de fome se transformou em uma realidade de morte. O que era uma realidade de escassez
se tornou em uma realidade de morte. Como era melhor ter ficado em Belém, comendo cuscuz seco debaixo da proteção de Deus. Mas foi buscar o que parecia melhor e trouxe a tragédia para dentro da sua casa. Eu sinto graça da parte de Deus. O Espírito Santo aquece o meu coração com esta palavra, porque Ele está fechando as saídas de alguém esta noite e está dizendo: você não vai sair, você não vai comprometer aquilo que eu tenho para você. Ele está fechando as saídas de alguém e está dizendo: permanece em Belém, porque a aliança está de pé, a promessa está de pé, a palavra está de pé. Permanece em Belém, porque em Belém a maldição não pega, porque em Belém a pobreza não entra. Permanece em Belém, porque vai ter cuidado, vai ter providência, vai ter provisão. Permanece em Belém, porque se tiver em Belém, a palavra te livra do mal. Tu crê que enquanto tu está em Belém, cai 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita e tu continua de pé? Eu vou entrar. Enquanto tu está em Belém, alguém até bate tambor com teu nome, sacrifica animais para tentar travar a tua vida. Mas quem está em Belém está debaixo de aliança. Pode bater tambor do tambor rasgar. Enquanto o sangue do cordeiro for mais forte que sangue de bode, nenhum mal te sucede, praga nenhuma chega lá. Nenhum mal te sucede, praga nenhuma chega lá. Por favor, cutuca a tua irmã e fala para ela: fica em Belém, terra. Fica em Belém. Ele saiu da proteção, saiu da aliança. E olha isso, a morte visitou a sua casa. Eu quero que você aprenda algo esta noite. A justiça de Deus nunca erra o endereço de ninguém. Eu vou repetir porque alguém precisa ouvir isso aqui. A justiça de Deus nunca erra o endereço de ninguém. Pode ser quem for, da patente que for, a justiça de Deus não erra o endereço de ninguém. Era o que os judeus chamavam no Antigo Testamento de Tsidekenu. O Senhor é a minha justiça. Essa justiça a qual eles se referiam não era uma justiça que julgava com igualdade. E não julgava com igualdade por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. A justiça de Deus julga com equidade. Repita essa palavra para você não esquecer. Diga: equidade. Equidade é medir a todos com a mesma régua. Medir a todos com a mesma medida. O rico e o pobre, a mesma medida. O grande e o pequeno, a mesma medida. O servo e o senhor, medidos com a mesma medida. A justiça de Deus é perfeita, porque ela não privilegia quem é maior, quem tem mais, quem é influente, mas julga com justiça e dá a sentença certa. Quando o Senhor pesou essa história em suas mãos, Ele viu quem estava em falta, e quem foi achado em falta, pagou pela sua falta. Porque eu estou fazendo questão de ressaltar este ponto,
Porque Noemi, dentro desse contexto, não tem nada e não tem ninguém por ela. Ela está debaixo de uma lei que não a favorece. Ela está debaixo de uma cultura que não a favorece. Ela está debaixo de uma realidade onde não tem direito. Mas a história não é sobre cultura. A história não é sobre direito. A história é sobre a justiça de Deus. E se é sobre a justiça de Deus, haverá justificação para quem não tem culpa na história. Se acredita que o Senhor está se levantando esta noite e está dizendo: eu vou te justificar na terra, eu vou te justificar nessa história. Olha isso, pelo amor de Deus. Elimeleque morreu. Malom e Quilion morreram. Olha o que o texto diz. Ficou esta mulher desamparada. Você repete essa palavra comigo, diga: desamparada. Ela ficou desamparada. Você percebe? Quanta injustiça recaiu sobre a vida desta mulher. Ela está recebendo as consequências de uma decisão que não tomou, de uma escolha que não fez, de um direcionamento que não partiu dela, mas por submissão e obediência, ela embarca em uma decisão errada e agora quem tinha que pagar, pagou. E o texto vai dizer, ela está desamparada, ela está sozinha. Você percebe o quanto a vida foi dura com ela? Esta mulher em Belém era mãe, era esposa, era graciosa, era uma mulher digna e respeitada, bem-aventurada. Mas agora o que sobrou para ela foi o desamparo e a solidão. O que sobrou para ela foram sequelas que terão que ser carregadas para o fim da vida. O que sobrou para ela foi a memória do sepultamento do marido e do sepultamento dos 2 filhos. Esta mulher está desamparada no pior deserto da sua vida, no pior momento da sua história, na maior decadência emocional que uma mulher pode ser exposta. Mas eu amo a Bíblia, eu amo a palavra, porque Deus estava olhando para a história desta mulher e decidiu dar a ela uma oportunidade de recomeço. Escute esta palavra, eu preciso liberar isso da parte de Deus para você. Você percebe o ambiente que esta mulher está inserida? É um ambiente de morte. E é de morte por quê? Porque o marido morreu, os filhos morreram. Percebeu? Desceram 4 pessoas de Belém para Moabe. Dos 4 que desceu, 3 está dentro da sepultura. Mas o texto vai fazer questão de dizer que ela está desamparada, mas está viva. Ela está desamparada, mas está de pé. Esta mulher é uma sobrevivente. Você repete essa palavra comigo só porque ela é bonita. Diga comigo: sobrevivente. Agora toca na amiga e fala para ela: você sobreviveu. Era para morrer, mas sobreviveu. Era para estar parada, mas sobreviveu. Ficou até internada, não foi? Mas sobreviveu. Alguém bateu no peito, disse que não ia, foi, mas você sobreviveu.
Tu pensou que não ia sair daquele quarto escuro, daquela depressão que quase te matou. Mas olha você aí, você sobreviveu. Pode até estar ferida, mas está viva. Pode estar cansada, mas está viva. Ô mulher, se eu fosse você, eu levantava a mão e abria a boca para adorar. Porque o capeta bateu o pé e jurou que tu ia morrer. Mas quem é o dono da vida é Jeová. Ele abriu a porta e disse: escapa. Ó você aí, ó. Irmã, eu tenho medo de crente sobrevivente. Porque olha para cá. Enquanto um vivente, ele segue o curso natural da vida, nasce, cresce e vive até o dia da sua morte. O sobrevivente é diferente. Por quê? Porque sobrevivente é aquele que está vivo apesar de. Houve um episódio na vida que era para a morte, mas apesar daquela cilada de morte, alguém sobreviveu. Eu tenho medo de crente sobrevivente. Porque crente já não é muito normal. Acredita no que ninguém acredita. Vê o que ninguém vê. Escuta o que ninguém escuta. É todo mundo dizendo não tem jeito. O crente levanta e diz tem jeito. Ainda faz hashtag e faz camisa para vender dizendo tem jeito. Crente já não é muito normal. Se for mulher, o quadro piora. Porque a mulher parece que ela é mais afoita. Não cansa, não desanima. Tá na pegada, tá no pique. Participa de tudo. Se é campanha de manhã, ela vem. Se é de tarde, tá aqui. Se é de noite, ela cultua. Se o pastor dizer vai ter vigília, ela já arruma tudo em casa, manda mensagem e fica por culto. Porque ela acredita em tudo que Jesus diz. Então, crente já não é muito normal. Crente mulher agrava mais um pouquinho o caso. E crente, mulher e sobrevivente, aí o capeta endoida. Porque nada para ela, nada limita ela. Quanto mais bate, mais ela marcha na terra. Quanto mais alguém calunia, mais ela vem para o culto e faz a obra. É alguém batendo do lado, batendo do outro. Ela coloca o uniforme do círculo de oração e diz: vou lá cantar, porque Jesus fez muito. Oh meu Deus, só se tem mulher sobrevivente aqui. Levanta a mão para eu ver se tu está no culto. Já que levantou, balança a tua amiga que está do teu lado. Pelo amor de Deus, irmã, elogia ela. Você não sabe o que essa mulher passou. Fala para ela: você sobreviveu, minha irmã. Fala para ela: levanta a cabeça, reprime a voz de choro, porque tu sobreviveu. Você tem coragem de elogiar ela? Fala para ela: tu é demais, mulher. Fala para ela: maravilhosa. Apesar da dor, tu sorri. Apesar do vale, tu dá glória. Cadê as mulheres que sobreviveu? Sobreviveu. Você sobreviveu. Noemi sobreviveu. Olha isso. Tá sozinha, mas sobreviveu. Tá desamparada, mas tá viva. Há um Deus que está olhando para a tua história esta noite. Quem te desamparou achou que você ia morrer. Quem te desamparou achou que você ia parar. Quem te desamparou achou que você ia enlouquecer. Mas olha você aí, porque quem te sustenta é o Senhor. Quem te desamparou, na verdade, te deu a oportunidade de ser vista por Deus. Porque eu nunca conheci alguém
para gostar tanto de gente quebrada, falida, sem história, sem perspectiva como Deus. Os homens normalmente gostam de quem tem, já Deus gosta de quem não tem. Os homens normalmente gostam de quem é, de quem pode, já Deus tem uma quedinha por quem não pode e por quem não é coisa nenhuma. Eu nunca vi alguém para gostar tanto de gente desamparada como Deus. É a própria Bíblia que diz isso. Quando Isaías está exercendo o ministério, Deus dá palavra ao profeta. Por quê? Porque Isaías caminhava nas ruas de Jerusalém e as viúvas se lamentavam, os órfãos choravam. O choro das viúvas e dos órfãos incomodou a Deus, e Deus deu palavra ao profeta e diz: fala para as viúvas que elas parem de chorar, porque a partir de hoje eu vou ser o marido das viúvas. Fala para os meninos parar de chorar, porque eu vou ser o pai dos órfãos também. Às vezes Deus dispõe alguém para a guerra, mas o salmista vai dizer que por causa do gemido do necessitado, o Senhor se levanta e trabalha por ele. Quem te desamparou te deu a oportunidade de ser vista por Deus. Aproveita para levantar a mão e adorar, porque ele te viu, ele já te achou. O Senhor te achou. Alguém te desamparou, mas ele te acolheu. Alguém te rejeitou, mas ele te abraçou. O Senhor te viu. Você tem coragem de dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala para ela: o Senhor te viu. Fala para quem está do outro lado: ele te achou. Haverá mudança nessa história, haverá um rebento nessa história. Tem um novo começo de Deus, porque ele te viu. Ele te viu. Ela está desamparada, mas foi vista por Deus. Ah, irmãos, eu lembro de uma época onde éramos tão pobre, sabe aquele pobre de maré descer. Era tipo isso. A gente vivia numa situação de pobreza tão grande. E quando éramos criança, o meu pai foi vítima do alcoolismo, era alcoólatra. E minha mãe trabalhava em confecção. Saía de 5 horas da manhã, chegava em casa 10 horas da noite. Eu lembro que alguém muito próximo, ao ver eu e meu irmão crescer dentro de uma periferia, de uma favela, numa situação tão precária, sendo filho de um pai alcoólatra e de uma mãe que tinha que trabalhar e não tinha tempo de criar os filhos, alguém projetou um futuro de desgraça, de desonra. E não satisfeito com um mau pensamento formulado, fizeram questão de expor, de colocar para fora. E lembro, quando alguém muito próximo, alguém até da casa, via eu e meu irmão bem magrinho, irmã, porque eu era bem magrinha. Agora Deus me honrou. Mas eu já disse a ele: tá bom, Jesus, não quero mais honra não. Mas eu era bem magrinha, fininha. Meu irmão mais magro que eu, juntasse os dois não dava um. E a gente descia as ladeiras da favela, e alguém de longe via quando a gente ia para a casa da minha avó comer alguma coisa, e diziam assim: olha quem está vindo aí. E alguém em tom de sarcasmo entrava na brincadeira e dizia assim: quem? E alguém gritava e dizia: lá vem os esmoléu, os favelados. Aí ia subindo eu e meu irmão, feito um pinto molhado todo para baixo,
Alguém pensou que estava dando história. Alguém pensou que estava dando sentença. Mas você acredita que de tanto que me chamaram de Ismoléu, um dia Deus ouviu e disse: eu estou procurando uma Ismoléu mesmo para mudar a história da vida dela. Aí não é que ele me achou, agora ele me honrou. A história é outra, a realidade é outra. Você ainda está comigo nesse culto? Então segura na mão dela, segura. Aperta até ela grita glória. E quando ela grita glória, entrega a palavra para ela e fala para ela: o Senhor te achou. Ele te viu. Alguém tentou te esconder, mas Ele te viu. Alguém tentou te escantear, mas Ele te viu. Levanta a mão para adorar, mulher, porque tem novidade boa da parte de Deus para a tua casa e para a tua história. Ela ficou desamparada. Aí o texto vai dizer, no versículo de número 6, olha isso. Que no auge do seu desamparo, no auge do seu desespero, ela ouviu uma notícia que veio de Belém e chegou até Moabe. Olha isso. De Belém até Moabe, a geografia bíblica diz que eram aproximadamente 100 quilômetros de distância. Era longe. Era longe, mas não impediu que a notícia chegasse. Era longe, mas não impediu que a novidade chegasse. Ei, alguém está pensando que a história vai terminar desse jeito. Alguém está pensando que as coisas vão terminar desta forma. Mas tu acredita que ainda esta noite o Senhor está dando ordem ao vento. O vento percorrerá os 4 cantos da terra e trará para dentro do teu arraial boa notícia e boa novidade. Tem pelo menos 5 irmãos para levantar a mão para receber essa palavra comigo. Deixa a mão em cima que eu vou liberar. Tem notícia boa chegando no teu arraial. Tem notícia boa chegando no teu arraial. Tu crê que o Senhor está entrando aonde tu não pode entrar? Eu estou vendo o Senhor com uma caneta, assinando o papel, carimbando o papel, dando baixa, e a notícia vai chegar. A notícia vai chegar. Levanta a mão para adorar, porque enquanto tu adora, Ele está movimentando a terra, está inquietando alguém. Alguém não vai dormir, porque a notícia vai ter que chegar. A novidade vai ter que chegar. Por favor, motiva esse crente que está do teu lado, que ele está desanimado. Motiva ele e diz: tem boa notícia chegando por aí. Tem boa notícia chegando por aí. Vai ter gente atualizando o feed, atualizando story, porque a notícia vai chegar. É longe, mas vai chegar. É do outro lado, mas vai chegar. Tem alguém que recebe essa palavra? Vai ter notícia boa chegando, e é por esses dias. Ô Noemi, tu não é de Belém, né? É. Tu ficasse sabendo de que Deus visitou a tua terra, mulher. A tua terra que estava seca foi visitada. Agora tem produção. O campo está show, laborgia, entra camútria, labaraceu e de camútria. Tem novidade na terra esta noite. Eu não sei se tu crê. Irmão, eu estou sentindo uma graça tão grande de Deus. Te coloca de pé, por favor. Te coloca de pé. Porque o Senhor está trabalhando neste negócio com muita velocidade. Estende a mão em direção à tua casa. Estende agora. Eu não sei se é para lá ou não sei se é para cá. Mas estende a mão para lá. Porque o Senhor está dizendo: eu estou visitando a terra agora.
Eu estou visitando a terra neste momento. Eu estou adentrando as portas da casa agora. E haverá vida. Haverá novidade da parte de Deus. Tem vaso de peleja dentro da casa? Tem vaso de batalha dentro da casa? Eu vou te dar 10 segundos para tu abrir a tua boca e glorificar, porque o Senhor está visitando a casa. Ele está visitando a casa. Ele está visitando a casa. E alguém vai ter que corresponder à visita do Senhor. Tem visita lá. Tem visita lá. Tem visita lá. Está esquecida não. Ele está visitando lá. É porque alguém está te vendo aqui dando glória e nem imagina como é que está lá. Mas Jeová está dizendo: eu estou te enchendo aqui, mas a minha visita hoje é para lá. A minha visita é aí na tua casa. Você que está sendo alcançado por essa transmissão, Ele está visitando a tua casa, está adentrando, está limpando, repreendendo o mal. Satanás, que arrumou um caminho para entrar, está arrumando 7 para desaparecer, porque ele está visitando a casa. Está visitando a casa. Acabo agora. Eu vou deixar você adorar, porque não é possível que só eu estou sentindo essa graça. Camutria. Oh, não é me. Deus visitou a tua terra, porque alguém te esqueceu, mas Ele se lembrou de ti. E lembrou dentro da pior fase. A notícia não chega quando ela sai do deserto, não. A notícia chega quando ela está dentro do deserto. Deus visitou a tua terra, voltou a produzir, voltou a prosperar. O que estava morto recebeu vida, o que estava fraco recebe vigor. É o que acontece quando Ele visita a terra. Aí o texto vai dizer, olha isso, que ela vai voltar para Belém. Alguém voltará. Algo retornará com muita pressa, diz o Senhor. Quando ela chega na porta da cidade, olha o que o texto vai dizer. Dia da colheita. Mas antes dela subir, teve gente que ficou para trás. E teve gente que chegou para agregar na história. Porque tem um novo tempo de Deus determinado para a tua vida. E nesse novo tempo, escute isso, tem gente que não vai participar. É Deus quem vai selecionar. Você acredita que Deus tem uma peneira, uma balança? Tu crê, irmã? É Deus quem vai selecionar. Você segura na mão dela, segura na mão dele, segura. E fala assim: minha irmã, é um novo tempo. Fala para ela, tem gente que vai ficar, que não vai poder participar. Porque não agrega.
Mas é o Senhor quem vai se responsabilizar de colocar para longe. Ó, para órfã, chora, lamenta, mas não vai. Porque tem gente que é assim, só participa se lucrar, só se envolve se tiver alguma coisa em troca para ela. Não serve. Isso não é perca, isso é livramento. Mas Deus é tão bom e sabe que o teu emocional já está tão comprometido, já está tão machucado por causa de gente traiçoeira, gente mentirosa, gente aproveitadora, que Ele está dizendo: eu vou colocar para longe. Porque o vento que traz boa notícia, que muda a história de alguém, é o mesmo vento que coloca alguém para longe. Te prepara, porque alguém vai errar a porta da tua casa, vai esquecer o teu contato do WhatsApp. É Deus colocando para longe, para inveja não comprometer o teu emocional. Deixa Ele colocar para longe. Mas ao mesmo tempo que alguém vai, assim diz o Senhor, alguém chega também. E a gente amiga, gente aliada, é gente parceira, amiga de Deus, que não vai ter problema com o teu chamado, que não vai ter inveja da... Oh, você está segurando a mão dela? Coloca a mão dela assim em cima, irmã, como sinal de triunfo, e fala para ela: está chegando reforço aí, minha irmã. Está chegando aliado aí. Está chegando gente de Deus. É gente que vai pegar no arado contigo. Gente que vai orar, que vai torcer, que vai vibrar. Órfã fica, mas Ruth vai. Ó isso. Estão na porta da cidade. Dia da colheita. Você lembra? Há 10 anos atrás elas desceram, ó, campo seco, celeiro vazio, sem produção na terra. Agora voltaram e os campos verdes, cheios, celeiros abundantes. É um novo tempo, é uma nova fase. Acabo agora, prometo, não é conversa de pregadora não. Elas vão para um campo, ou melhor, ela vai para o campo, a Ruth, para dar suporte a Noemi. É o último teste de Deus para ela. Por quê? Porque, pega isso, irmã, pelo amor de Deus. Antes de Deus nos dar algo grande, Ele vai nos experimentar em algo pequeno. Vou de novo para você não esquecer. Antes de Deus nos dar algo grande, Ele vai nos experimentar em algo pequeno. É bíblico, a Bíblia diz: sede fiel no pouco primeiro, depois no muito eu vou te colocar. Davi, tu só vai se sacrificar pelo povo, que é mais importante, se tiver dignidade de se arriscar por ovelha também. E quando ninguém via, o Davizinho estava matando urso, matando leão, porque ele era fiel no pouco, foi colocado no muito. Olha a Ruth entrando no campo. Deus está olhando para ela. E ela entra no campo, não por cima, mas por baixo. Porque quem não tem humildade para colher pouco, não tem dignidade para caminhar sobre o muito. Fala para tua amiga, porque eu acho que ela quer ir embora. Diz a ela: no pouco primeiro, no muito depois. Motiva ela, fala para ela: trabalha com dignidade.
Porque o dono do campo está olhando para você. Às vezes o pastor não vê, mas o dono do campo está olhando para você. A coordenadora não tem como ver, mas o dono do campo está... Sabe quando eu comecei a pregar? Eu pregava no... Não sei se aqui tem culto relâmpago. Alguém sabe o que é isso, culto relâmpago? Ah, mas vocês são raiz. Aquele culto que a gente pega um alto som, né? Um caixinha, e vai pra rua e fica gritando. E eu fazia isso lá na rua 36, na frente da casa do pastor Luiz Gonzaga. Eu pegava um alto som, que é um caixa de som, colocava, ligava o microfone. E era um deserto, porque às vezes não chegava ninguém para ajudar, irmão. Eu abria o culto e fechava o culto. Era 1 hora só, eu cantava, eu pregava, eu fazia o convite e orava para encerrar. Só não dava a bênção apostólica porque não era pastora, mas fazia tudo. Mas um dia eu estava cansada e eu disse assim: Senhor, do que adianta ficar aqui pregando nessa rua? Não tem uma pessoa para me ouvir. Os carros passam, vai e vem, o povo passa, vai e vem, eu aqui pregando sozinha com esse caixa na rua. Aí o Senhor disse assim para mim: trabalha, porque eu estou olhando para você nesse campo. Aí eu disse: eita, Jesus, me perdoe, é mesmo. Aí eu preguei com mais vontade ainda, irmão. Eu gritei demais naquele dia. Aí um dia eu recebi um convite lá de Porto Velho, capital de Rondônia. Era um congresso de mulheres. Eu cheguei na igreja tão corrida, porque houve um atraso no voo, aquelas agonias. E quando eu cheguei assim, que me levaram na porta da igreja, foi a primeira igreja que eu fui que tinha um hall. Eu nem sabia que igreja podia ter hall, pastor. Que negócio bonito assim. E quando eu olhei para a igreja, eu via começo, não via fim. Me levaram para o púlpito, eu sentei lá. E quando eu terminei de orar, que eu sentei, eu levantei a cabeça e o Espírito Santo falou no meu coração. Ele disse assim: você lembra naquele dia? Eu disse: que dia, Senhor? Que tu estava na rua 36, na frente da casa do pastor Luiz Gonzaga, com um caixa de som pregando. Eu disse assim: eu lembro. Ele disse assim: eu te vi pregando naquele dia. E foi porque eu te vi pregando lá naquele deserto que eu te trouxe para pregar aqui hoje. Porque se não tem humildade para pregar para um, não vai ter humildade para pregar para 8.000 nunca. Segura na mão dela, porque eu vou orar por você. E fala para ela: trabalha. Não, irmão, foi tão desanimada, ela nem vai querer trabalhar. Fala para ela assim: trabalha, porque o dono do campo, ele está olhando para você. Eu quero orar por você, porque eu tenho convicção da palavra e certeza que o Senhor está regando as tuas raízes esta noite. O Senhor já visitou a tua terra esta noite e está dizendo: se prepara para florescer, se prepara para desabrochar. Que a bênção de José seja sobre a tua vida. Os muros não conterão os teus renovos, mas ultrapassarão as fronteiras do teu limite. O Senhor te fará prosperar. Está segurando a mão dela? Já que é encerramento de círculo de oração, irmã, eu tenho 2 minutos. Faz uma dupla aí com ela. Ou dupla de 2, ou dupla de 3, feito diz o matuto. Isso assim, irmã, ou de ombro, ou coloca a mão por cima. Você tem comunhão com essa pessoa que está do teu lado? Somos irmãos, temos comunhão com o outro. Você está segurando ela? Você sabe o nome dela? Não, pelo amor de Deus, tu participa de um culto desse, vai sair sem conhecer esse arauto de Deus. Pergunta a ela: como é teu nome, terra? Fala para ela: eu vou ser a tua Ruth, e tu vai ser a minha Noemi. Diz para ela: se depender de mim, tu chega. Se depender de mim, tu vai, Deus te prospera. Se depender de mim, tu vai viver o novo.
Se depender de mim, tu vai andar em passos largos, vai desfrutar do cuidado do Senhor. Eu quero orar por você.